O rei Davi teve várias esposas. O texto bíblico registra os nomes de pelo menos 8 esposas de Davi: Mical, Ainoã, Abigail, Macá, Agite, Abital, Eglá e Batseba. Mas Davi teve também outras mulheres entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisag. Mas como foi a vida familiar de Davi com todas essas mulheres? Será que foi correto Davi ter tomado tantas esposas assim? É isto que você vai entender a partir de agora neste vídeo. Apesar de a Bíblia falar sobre as muitas esposas de Davi, o texto bíblico como um todo não deixa qualquer dúvida de que o padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia. Isto nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em Mateus capítulo 19, entre os versículos 1 e 9, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 2, carta de Paulo a Tito capítulo 1 e versículo 6, entre outras passagens bíblicas. Porém, no tempo do Antigo Testamento, por diferentes motivos, essa prática foi tolerada e até mesmo regulada na lei mosaica, conforme lemos em Êxodo capítulo 21 e versículo 10. Apesar disso, havia também uma restrição que proibia um rei de ter muitas mulheres em Israel, isso para que o seu coração não se desviasse. O filho do rei Davi, Salomão, certamente foi o monarca israelita que mais violou essa proibição. Então, aqui já podemos começar entendendo que o tipo de casamento adotado por Davi e por outros reis de Israel depois dele, embora fosse tolerado, não era o padrão divino para o matrimônio. Inclusive, a vida familiar da casa de Davi mostra como esse tipo de relacionamento era problemático. Mas vamos entender um pouco mais como foi o relacionamento de Davi com suas esposas. A primeira esposa de Davi foi Mical, uma das filhas de Saul. Curiosamente, antes de se casar com Mical, Davi quase se casou com Merabe, a irmã mais velha de Mical, em conexão com sua vitória perante Golias. Na verdade, o rei Saul havia prometido que daria sua filha como esposa ao homem que derrotasse o gigante Golias, mas Saul mudou de ideia e acabou entregando Merabe a outro homem. Porém, Saul ficou sabendo que sua outra filha, Mical, gostava de Davi, e ele tentou usar a jovem como uma ferramenta para destruir Davi. Saul então exigiu que Davi matasse 100 filisteus como uma espécie de dote pela princesa de Israel, uma condição que era uma verdadeira armadilha para Davi. No entanto, surpreendentemente, Davi conseguiu cumprir o dobro da exigência de Saul. Então, ao ver que sua tentativa de prejudicar Davi foi frustrada, não restou alternativa a Saul a não ser dar Mical como esposa a Davi. E aparentemente, eles tiveram um bom relacionamento. Porém, quando Davi se tornou um fugitivo, o rei Saul tomou Mical e a deu como esposa a outro homem. Davi e Mical não tiveram filhos juntos. Mas nesse contexto em que Davi teve de fugir de Saul, ele acabou se relacionando com outras mulheres. Foi assim que ele se casou com Ainoã e com Abigail, por exemplo. Ainoã era uma mulher de Jezreel e foi a mãe do filho primogênito de Davi, o Amnon. Já Abigail era viúva de Nabal e após se tornar esposa de Davi, ela engravidou e deu à luz a Quileabe. A respeito das esposas de Davi, algumas pessoas pensam, equivocadamente, que Ainoã era a esposa de Saul antes de se tornar mulher de Davi. Para essas pessoas, Davi supostamente se casou com Ainoã após ela ter ficado viúva de Saul. Mas esta hipótese é simplesmente impossível. Além de a Bíblia apontar que a esposa de Saul e a esposa de Davi eram pessoas diferentes, essa interpretação não faz nenhum sentido cronológico. Inclusive, aqui no canal nós já temos um vídeo explicando exatamente isto. Outra esposa de Davi citada na Bíblia foi Batseba, a viúva de Urias. Quando Davi se relacionou com Batseba, ele já reinava a partir de Jerusalém. Mas as circunstâncias do relacionamento entre Davi e Batseba foram muito problemáticas. Batseba era casada com Urias, um guerreiro do exército israelita. Mas quando Davi viu Batseba tomando banho da janela do seu palácio, aparentemente ele ficou obcecado por ela a ponto de não ter qualquer consideração com o fato de que estava cometendo um adultério. E por algum motivo eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal perguntando se Davi e Batseba se conheciam antes desse episódio. E a resposta é bem simples, não. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia deixa claro que ao ver Batseba da janela de seu palácio, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher,
E então seus servos lhe explicaram que se tratava da filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Mesmo assim, ele ignorou o fato de Batseba já ser uma mulher casada e ordenou que seus mensageiros a trouxessem ao palácio para que ele se deitasse com ela. Consequentemente, sabemos que Davi engravidou Batseba e depois tentou fazer com que o marido dela pensasse que o filho era dele. Urias estava no campo de batalha e Davi mandou trazê-lo de volta para que ele pudesse ter relações com Batseba. Mas como seu plano não deu certo e dominado pelo pecado, Davi então tramou a morte de Urias, colocando-o na frente da batalha. E após a morte de Urias, Batseba se tornou oficialmente esposa de Davi. Mas o filho que ela esperava de Davi acabou morrendo com poucos dias de nascido. E depois, Davi e Batseba tiveram outros filhos, mas sem dúvida, o principal deles foi Salomão, o filho que herdou o trono de Israel. Por fim, as outras esposas de Davi são mencionadas em referências aos nomes de seus filhos. Por exemplo, a mãe de Absalão, filho de Davi, era uma princesa chamada Maacá, filha de Talmai. Aparentemente, Maacá também foi a mãe de Tamar, a única filha de Davi citada nominalmente na Bíblia. Já a mãe de Adonias se chamava Agite, a mãe de Cefatias se chamava Abital e a mãe de Itreão se chamava Eglá. Sobre essas mulheres, o texto bíblico não fornece nenhum detalhe. Esses relacionamentos de Davi ocorreram ainda em Hebrom, ou seja, antes de ele ter conquistado Jerusalém e transferido a capital do seu reino para aquela cidade. Portanto, o relacionamento de Davi com essas mulheres antecede cronologicamente o seu relacionamento com Batseba em Jerusalém. Mas em Jerusalém, Davi também se relacionou com outras mulheres além de Batseba, mulheres anônimas, a respeito das quais nada se sabe. Com essas mulheres, que podem ter sido suas esposas ou concubinas, Davi foi pai de vários filhos e filhas, conforme nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 5 e versículo 13. Por isso, além dos filhos de Davi com Batseba, Samua, Sobabe, Natã e Salomão, a Bíblia menciona os nomes de pelo menos 9 filhos de Davi com outras esposas ou concubinas em Jerusalém: Ibar, Elissuá, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Inclusive, durante o tempo da revolta de Absalão, o texto bíblico diz que esse filho de Davi tomou para si as concubinas de seu pai perante todo Israel, provavelmente num ato de demonstração de apropriação do trono de Davi. E já no final de sua vida, o texto bíblico registra que os servos de Davi trouxeram Abisag, a jovem virgem mais bela de todo o reino, para aquecer Davi em seus braços. E os estudiosos discutem se Abisag foi uma esposa ou concubina de Davi ou apenas uma cuidadora do rei idoso. Seja como for, a Bíblia informa que Davi não teve relações com Abisag. E você, já sabia que Davi teve tantas mulheres assim? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O rei Davi teve várias esposas. O texto bíblico registra os nomes de pelo menos 8 esposas de Davi: Mical, Ainoã, Abigail, Maacá, Agite, Abital, Eglá e Batseba. Mas Davi teve também outras mulheres entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisag. Mas como foi a vida familiar de Davi com todas essas mulheres? Será que foi correto Davi ter tomado tantas esposas assim? É isto que você vai entender a partir de agora neste vídeo. Apesar de a Bíblia falar sobre as muitas esposas de Davi, o texto bíblico como um todo não deixa qualquer dúvida de que o padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia. Isto nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em Mateus capítulo 19, entre os versículos 1 e 9, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 2, carta de Paulo a Tito capítulo 1 e versículo 6, entre outras passagens bíblicas. Porém, no tempo do Antigo Testamento, por diferentes motivos, essa prática foi tolerada e até mesmo regulada na lei mosaica, conforme lemos em Êxodo capítulo 21 e versículo 10. Apesar disso, havia também uma restrição que proibia um rei de ter muitas mulheres em Israel, isso para que o seu coração não se desviasse. O filho do rei Davi, Salomão, certamente foi o monarca israelita que mais violou essa proibição. Então, aqui já podemos começar entendendo que o tipo de casamento adotado por Davi e por outros reis de Israel depois dele, embora fosse tolerado, não era o padrão divino para o matrimônio.
Inclusive, a vida familiar da casa de Davi mostra como esse tipo de relacionamento era problemático. Mas vamos entender um pouco mais como foi o relacionamento de Davi com suas esposas. A primeira esposa de Davi foi Mical, uma das filhas de Saul. Curiosamente, antes de se casar com Mical, Davi quase se casou com Merabe, a irmã mais velha de Mical, em conexão com sua vitória perante Golias. Na verdade, o rei Saul havia prometido que daria sua filha como esposa ao homem que derrotasse o gigante Golias, mas Saul mudou de ideia e acabou entregando Merabe a outro homem. Porém, Saul ficou sabendo que sua outra filha, Mical, gostava de Davi, e ele tentou usar a jovem como uma ferramenta para destruir Davi. Saul então exigiu que Davi matasse 100 filisteus como uma espécie de dote pela princesa de Israel, uma condição que era uma verdadeira armadilha para Davi. No entanto, surpreendentemente, Davi conseguiu cumprir o dobro da exigência de Saul. Então, ao ver que sua tentativa de prejudicar Davi foi frustrada, não restou alternativa a Saul a não ser dar Mical como esposa a Davi. E aparentemente, eles tiveram um bom relacionamento. Porém, quando Davi se tornou um fugitivo, o rei Saul tomou Mical e a deu como esposa a outro homem. Davi e Mical não tiveram filhos juntos. Mas nesse contexto em que Davi teve de fugir de Saul, ele acabou se relacionando com outras mulheres. Foi assim que ele se casou com Ainoã e com Abigail, por exemplo. Ainoã era uma mulher de Jezreel e foi a mãe do filho primogênito de Davi, o Amnon. Já Abigail era viúva de Nabal e após se tornar esposa de Davi, ela engravidou e deu à luz a Quileabe. A respeito das esposas de Davi, algumas pessoas pensam, equivocadamente, que Ainoã era a esposa de Saul antes de se tornar mulher de Davi. Para essas pessoas, Davi supostamente se casou com Ainoã após ela ter ficado viúva de Saul. Mas esta hipótese é simplesmente impossível. Além de a Bíblia apontar que a esposa de Saul e a esposa de Davi eram pessoas diferentes, essa interpretação não faz nenhum sentido cronológico. Inclusive, aqui no canal nós já temos um vídeo explicando exatamente isto. Outra esposa de Davi citada na Bíblia foi Batseba, a viúva de Urias. Quando Davi se relacionou com Batseba, ele já reinava a partir de Jerusalém. Mas as circunstâncias do relacionamento entre Davi e Batseba foram muito problemáticas. Batseba era casada com Urias, um guerreiro do exército israelita. Mas quando Davi viu Batseba tomando banho da janela do seu palácio, aparentemente ele ficou obcecado por ela a ponto de não ter qualquer consideração com o fato de que estava cometendo um adultério. E por algum motivo eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal perguntando se Davi e Batseba se conheciam antes desse episódio. E a resposta é bem simples, não. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia deixa claro que ao ver Batseba da janela de seu palácio, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. E então seus servos lhe explicaram que se tratava da filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Mesmo assim, ele ignorou o fato de Batseba já ser uma mulher casada e ordenou que seus mensageiros a trouxessem ao palácio para que ele se deitasse com ela. Consequentemente, sabemos que Davi engravidou Batseba e depois tentou fazer com que o marido dela pensasse que o filho era dele. Urias estava no campo de batalha e Davi mandou trazê-lo de volta para que ele pudesse ter relações com Batseba. Mas como seu plano não deu certo e dominado pelo pecado, Davi então tramou a morte de Urias, colocando-o na frente da batalha. E após a morte de Urias, Batseba se tornou oficialmente esposa de Davi. Mas o filho que ela esperava de Davi acabou morrendo com poucos dias de nascido. E depois, Davi e Batseba tiveram outros filhos, mas sem dúvida, o principal deles foi Salomão, o filho que herdou o trono de Israel. Por fim, as outras esposas de Davi são mencionadas em referências aos nomes de seus filhos. Por exemplo, a mãe de Absalão, filho de Davi, era uma princesa chamada Maacá, filha de Talmai. Aparentemente, Maacá também foi a mãe de Tamar, a única filha de Davi citada nominalmente na Bíblia. Já a mãe de Adonias se chamava Agite, a mãe de Cefatias se chamava Abital e a mãe de Itreão se chamava Eglá. Sobre essas mulheres, o texto bíblico não fornece nenhum detalhe. Esses relacionamentos de Davi ocorreram ainda em Hebrom, ou seja, antes de ele ter conquistado Jerusalém e transferido a capital do seu reino para aquela cidade. Portanto, o relacionamento de Davi com essas mulheres antecede cronologicamente o seu relacionamento com Batseba em Jerusalém.
Mas em Jerusalém, Davi também se relacionou com outras mulheres além de Batseba, mulheres anônimas, a respeito das quais nada se sabe. Com essas mulheres, que podem ter sido suas esposas ou concubinas, Davi foi pai de vários filhos e filhas, conforme nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 5 e versículo 13. Por isso, além dos filhos de Davi com Batseba, Samua, Sobabe, Natã e Salomão, a Bíblia menciona os nomes de pelo menos 9 filhos de Davi com outras esposas ou concubinas em Jerusalém: Ibar, Elissuá, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Inclusive, durante o tempo da revolta de Absalão, o texto bíblico diz que esse filho de Davi tomou para si as concubinas de seu pai perante todo Israel, provavelmente num ato de demonstração de apropriação do trono de Davi. E já no final de sua vida, o texto bíblico registra que os servos de Davi trouxeram Abisag, a jovem virgem mais bela de todo o reino, para aquecer Davi em seus braços. E os estudiosos discutem se Abisag foi uma esposa ou concubina de Davi ou apenas uma cuidadora do rei idoso. Seja como for, a Bíblia informa que Davi não teve relações com Abisag. E você, já sabia que Davi teve tantas mulheres assim? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O rei Davi teve várias esposas. O texto bíblico registra os nomes de pelo menos 8 esposas de Davi: Mical, Ainoã, Abigail, Macá, Agite, Abital, Eglá e Batseba. Mas Davi teve também outras mulheres entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisag. Mas como foi a vida familiar de Davi com todas essas mulheres? Será que foi correto Davi ter tomado tantas esposas assim? É isto que você vai entender a partir de agora neste vídeo. Apesar de a Bíblia falar sobre as muitas esposas de Davi, o texto bíblico como um todo não deixa qualquer dúvida de que o padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia. Isto nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em Mateus capítulo 19, entre os versículos 1 e 9, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 2, carta de Paulo a Tito capítulo 1 e versículo 6, entre outras passagens bíblicas. Porém, no tempo do Antigo Testamento, por diferentes motivos, essa prática foi tolerada e até mesmo regulada na lei mosaica, conforme lemos em Êxodo, capítulo 21 e versículo 10. Apesar disso, havia também uma restrição que proibia um rei de ter muitas mulheres em Israel, isso para que o seu coração não se desviasse. O filho do rei Davi, Salomão, certamente foi o monarca israelita que mais violou essa proibição. Então, aqui já podemos começar entendendo que o tipo de casamento adotado por Davi e por outros reis de Israel depois dele, embora fosse tolerado, não era o padrão divino para o matrimônio. Inclusive, a vida familiar da casa de Davi mostra como esse tipo de relacionamento era problemático. Mas vamos entender um pouco mais como foi o relacionamento de Davi com suas esposas. A primeira esposa de Davi foi Mical, uma das filhas de Saul. Curiosamente, antes de se casar com Mical, Davi quase se casou com Merabe, a irmã mais velha de Mical, em conexão com sua vitória perante Golias. Na verdade, o rei Saul havia prometido que daria sua filha como esposa ao homem que derrotasse o gigante Golias, mas Saul mudou de ideia e acabou entregando Merabe a outro homem. Porém, Saul ficou sabendo que sua outra filha, Mical, gostava de Davi, e ele tentou usar a jovem como uma ferramenta para destruir Davi. Saul então exigiu que Davi matasse 100 filisteus como uma espécie de dote pela princesa de Israel, uma condição que era uma verdadeira armadilha para Davi. No entanto, surpreendentemente, Davi conseguiu cumprir o dobro da exigência de Saul. Então, ao ver que sua tentativa de prejudicar Davi foi frustrada, não restou alternativa a Saul a não ser dar Mical como esposa a Davi. E aparentemente, eles tiveram um bom relacionamento. Porém, quando Davi se tornou um fugitivo, o rei Saul tomou Mical e a deu como esposa a outro homem. Davi e Mical não tiveram filhos juntos. Mas nesse contexto em que Davi teve de fugir de Saul, ele acabou se relacionando com outras mulheres. Foi assim que ele se casou com Ainoã e com Abigail, por exemplo. Ainoã era uma mulher de Jezreel e foi a mãe do filho primogênito de Davi, o Amnon.
Já Abigail era viúva de Nabal e após se tornar esposa de Davi, ela engravidou e deu à luz a Quileabe. A respeito das esposas de Davi, algumas pessoas pensam, equivocadamente, que Ainoã era a esposa de Saul antes de se tornar mulher de Davi. Para essas pessoas, Davi supostamente se casou com Ainoã após ela ter ficado viúva de Saul. Mas esta hipótese é simplesmente impossível. Além de a Bíblia apontar que a esposa de Saul e a esposa de Davi eram pessoas diferentes, essa interpretação não faz nenhum sentido cronológico. Inclusive, aqui no canal nós já temos um vídeo explicando exatamente isto. Outra esposa de Davi citada na Bíblia foi Batseba, a viúva de Urias. Quando Davi se relacionou com Batseba, ele já reinava a partir de Jerusalém. Mas as circunstâncias do relacionamento entre Davi e Batseba foram muito problemáticas. Batseba era casada com Urias, um guerreiro do exército israelita. Mas quando Davi viu Batseba tomando banho da janela do seu palácio, aparentemente ele ficou obcecado por ela a ponto de não ter qualquer consideração com o fato de que estava cometendo um adultério. E por algum motivo eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal perguntando se Davi e Batseba se conheciam antes desse episódio. E a resposta é bem simples, não. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia deixa claro que ao ver Batseba da janela de seu palácio, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher, e então seus servos lhe explicaram que se tratava da filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Mesmo assim, ele ignorou o fato de Batseba já ser uma mulher casada e ordenou que seus mensageiros a trouxessem ao palácio para que ele se deitasse com ela. Consequentemente, sabemos que Davi engravidou Batseba e depois tentou fazer com que o marido dela pensasse que o filho era dele. Urias estava no campo de batalha e Davi mandou trazê-lo de volta para que ele pudesse ter relações com Batseba. Mas como seu plano não deu certo e dominado pelo pecado, Davi então tramou a morte de Urias, colocando-o na frente da batalha. E após a morte de Urias, Batseba se tornou oficialmente esposa de Davi. Mas o filho que ela esperava de Davi acabou morrendo com poucos dias de nascido. E depois, Davi e Batseba tiveram outros filhos, mas sem dúvida, o principal deles foi Salomão, o filho que herdou o trono de Israel. Por fim, as outras esposas de Davi são mencionadas em referências aos nomes de seus filhos. Por exemplo, a mãe de Absalão, filho de Davi, era uma princesa chamada Maacá, filha de Talmai. Aparentemente, Maacá também foi a mãe de Tamar, a única filha de Davi citada nominalmente na Bíblia. Já a mãe de Adonias se chamava Agite, a mãe de Cefatias se chamava Abital e a mãe de Itreão se chamava Eglá. Sobre essas mulheres, o texto bíblico não fornece nenhum detalhe. Esses relacionamentos de Davi ocorreram ainda em Hebrom, ou seja, antes de ele ter conquistado Jerusalém e transferido a capital do seu reino para aquela cidade. Portanto, o relacionamento de Davi com essas mulheres antecede cronologicamente o seu relacionamento com Batseba em Jerusalém. Mas em Jerusalém, Davi também se relacionou com outras mulheres além de Batseba, mulheres anônimas, a respeito das quais nada se sabe. Com essas mulheres, que podem ter sido suas esposas ou concubinas, Davi foi pai de vários filhos e filhas, conforme nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 5 e versículo 13. Por isso, além dos filhos de Davi com Batseba, Samua, Sobabe, Natã e Salomão, a Bíblia menciona os nomes de pelo menos 9 filhos de Davi com outras esposas ou concubinas em Jerusalém: Ibar, Elissuá, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Inclusive, durante o tempo da revolta de Absalão, o texto bíblico diz que esse filho de Davi tomou para si as concubinas de seu pai perante todo Israel, provavelmente num ato de demonstração de apropriação do trono de Davi. E já no final de sua vida, o texto bíblico registra que os servos de Davi trouxeram Abisag, a jovem virgem mais bela de todo o reino, para aquecer Davi em seus braços. E os estudiosos discutem se Abisag foi uma esposa ou concubina de Davi ou apenas uma cuidadora do rei idoso. Seja como for, a Bíblia informa que Davi não teve relações com Abisag. E você, já sabia que Davi teve tantas mulheres assim? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O rei Davi teve várias esposas. O texto bíblico registra os nomes de pelo menos 8 esposas de Davi: Mical, Ainoã, Abigail, Maacá, Agite, Abital,
Eglá e Batseba. Mas Davi teve também outras mulheres entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisag. Mas como foi a vida familiar de Davi com todas essas mulheres? Será que foi correto Davi ter tomado tantas esposas assim? É isto que você vai entender a partir de agora neste vídeo. Apesar de a Bíblia falar sobre as muitas esposas de Davi, o texto bíblico como um todo não deixa qualquer dúvida de que o padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia. Isto nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em Mateus capítulo 19, entre os versículos 1 e 9, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 2, carta de Paulo a Tito capítulo 1 e versículo 6, entre outras passagens bíblicas. Porém, no tempo do Antigo Testamento, por diferentes motivos, essa prática foi tolerada e até mesmo regulada na lei mosaica, conforme lemos em Êxodo capítulo 21 e versículo 10. Apesar disso, havia também uma restrição que proibia um rei de ter muitas mulheres em Israel, isso para que o seu coração não se desviasse. O filho do rei Davi, Salomão, certamente foi o monarca israelita que mais violou essa proibição. Então, aqui já podemos começar entendendo que o tipo de casamento adotado por Davi e por outros reis de Israel depois dele, embora fosse tolerado, não era o padrão divino para o matrimônio. Inclusive, a vida familiar da casa de Davi mostra como esse tipo de relacionamento era problemático. Mas vamos entender um pouco mais como foi o relacionamento de Davi com suas esposas. A primeira esposa de Davi foi Mical, uma das filhas de Saul. Curiosamente, antes de se casar com Mical, Davi quase se casou com Merabe, a irmã mais velha de Mical, em conexão com sua vitória perante Golias. Na verdade, o rei Saul havia prometido que daria sua filha como esposa ao homem que derrotasse o gigante Golias, mas Saul mudou de ideia e acabou entregando Merabe a outro homem. Porém, Saul ficou sabendo que sua outra filha, Mical, gostava de Davi, e ele tentou usar a jovem como uma ferramenta para destruir Davi. Saul então exigiu que Davi matasse 100 filisteus como uma espécie de dote pela princesa de Israel, uma condição que era uma verdadeira armadilha para Davi. No entanto, surpreendentemente, Davi conseguiu cumprir o dobro da exigência de Saul. Então, ao ver que sua tentativa de prejudicar Davi foi frustrada, não restou alternativa a Saul a não ser dar Mical como esposa a Davi. E aparentemente, eles tiveram um bom relacionamento. Porém, quando Davi se tornou um fugitivo, o rei Saul tomou Mical e a deu como esposa a outro homem. Davi e Mical não tiveram filhos juntos. Mas nesse contexto em que Davi teve de fugir de Saul, ele acabou se relacionando com outras mulheres. Foi assim que ele se casou com Ainoã e com Abigail, por exemplo. Ainoã era uma mulher de Jezreel e foi a mãe do filho primogênito de Davi, o Amnon. Já Abigail era viúva de Nabal e após se tornar esposa de Davi, ela engravidou e deu à luz a Quileabe. A respeito das esposas de Davi, algumas pessoas pensam, equivocadamente, que Ainoã era a esposa de Saul antes de se tornar mulher de Davi. Para essas pessoas, Davi supostamente se casou com Ainoã após ela ter ficado viúva de Saul. Mas esta hipótese é simplesmente impossível. Além de a Bíblia apontar que a esposa de Saul e a esposa de Davi eram pessoas diferentes, essa interpretação não faz nenhum sentido cronológico. Inclusive, aqui no canal nós já temos um vídeo explicando exatamente isto. Outra esposa de Davi citada na Bíblia foi Batseba, a viúva de Urias. Quando Davi se relacionou com Batseba, ele já reinava a partir de Jerusalém. Mas as circunstâncias do relacionamento entre Davi e Batseba foram muito problemáticas. Batseba era casada com Urias, um guerreiro do exército israelita. Mas quando Davi viu Batseba tomando banho da janela do seu palácio, aparentemente ele ficou obcecado por ela a ponto de não ter qualquer consideração com o fato de que estava cometendo um adultério. E por algum motivo eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal perguntando se Davi e Batseba se conheciam antes desse episódio. E a resposta é bem simples, não. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia deixa claro que ao ver Batseba da janela de seu palácio, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. E então seus servos lhe explicaram que se tratava da filha de Eliã e esposa de Urias, o Heteu. Mesmo assim, ele ignorou o fato de Batseba já ser uma mulher casada e ordenou que seus mensageiros a trouxessem ao palácio para que ele se deitasse com ela. Consequentemente,
sabemos que Davi engravidou Batseba e depois tentou fazer com que o marido dela pensasse que o filho era dele. Urias estava no campo de batalha e Davi mandou trazê-lo de volta para que ele pudesse ter relações com Batseba. Mas como seu plano não deu certo e dominado pelo pecado, Davi então tramou a morte de Urias, colocando-o na frente da batalha. E após a morte de Urias, Batseba se tornou oficialmente esposa de Davi. Mas o filho que ela esperava de Davi acabou morrendo com poucos dias de nascido. E depois, Davi e Batseba tiveram outros filhos, mas sem dúvida, o principal deles foi Salomão, o filho que herdou o trono de Israel. Por fim, as outras esposas de Davi são mencionadas em referências aos nomes de seus filhos. Por exemplo, a mãe de Absalão, filho de Davi, era uma princesa chamada Maacá, filha de Talmai. Aparentemente, Maacá também foi a mãe de Tamar, a única filha de Davi citada nominalmente na Bíblia. Já a mãe de Adonias se chamava Agite, a mãe de Cefatias se chamava Abital e a mãe de Itreão se chamava Eglá. Sobre essas mulheres, o texto bíblico não fornece nenhum detalhe. Esses relacionamentos de Davi ocorreram ainda em Hebrom, ou seja, antes de ele ter conquistado Jerusalém e transferido a capital do seu reino para aquela cidade. Portanto, o relacionamento de Davi com essas mulheres antecede cronologicamente o seu relacionamento com Batseba em Jerusalém. Mas em Jerusalém, Davi também se relacionou com outras mulheres além de Batseba, mulheres anônimas, a respeito das quais nada se sabe. Com essas mulheres, que podem ter sido suas esposas ou concubinas, Davi foi pai de vários filhos e filhas, conforme nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 5 e versículo 13. Por isso, além dos filhos de Davi com Batseba, Samua, Sobabe, Natã e Salomão, a Bíblia menciona os nomes de pelo menos 9 filhos de Davi com outras esposas ou concubinas em Jerusalém: Ibar, Elissuá, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Inclusive, durante o tempo da revolta de Absalão, o texto bíblico diz que esse filho de Davi tomou para si as concubinas de seu pai perante todo Israel, provavelmente num ato de demonstração de apropriação do trono de Davi. E já no final de sua vida, o texto bíblico registra que os servos de Davi trouxeram Abisag, a jovem virgem mais bela de todo o reino, para aquecer Davi em seus braços. E os estudiosos discutem se Abisag foi uma esposa ou concubina de Davi ou apenas uma cuidadora do rei idoso. Seja como for, a Bíblia informa que Davi não teve relações com Abisag. E você, já sabia que Davi teve tantas mulheres assim? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O rei Davi teve várias esposas. O texto bíblico registra os nomes de pelo menos 8 esposas de Davi: Mical, Ainoã, Abigail, Maacá, Agite, Abital, Eglá e Batseba. Mas Davi teve também outras mulheres entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisag. Mas como foi a vida familiar de Davi com todas essas mulheres? Será que foi correto Davi ter tomado tantas esposas assim? É isto que você vai entender a partir de agora neste vídeo. Apesar de a Bíblia falar sobre as muitas esposas de Davi, o texto bíblico como um todo não deixa qualquer dúvida de que o padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia. Isto nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em Mateus capítulo 19, entre os versículos 1 e 9, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 2, carta de Paulo a Tito capítulo 1 e versículo 6, entre outras passagens bíblicas. Porém, no tempo do Antigo Testamento, por diferentes motivos, essa prática foi tolerada e até mesmo regulada na lei mosaica, conforme lemos em Êxodo, capítulo 21 e versículo 10. Apesar disso, havia também uma restrição que proibia um rei de ter muitas mulheres em Israel, isso para que o seu coração não se desviasse. O filho do rei Davi, Salomão, certamente foi o monarca israelita que mais violou essa proibição. Então, aqui já podemos começar entendendo que o tipo de casamento adotado por Davi e por outros reis de Israel depois dele, embora fosse tolerado, não era o padrão divino para o matrimônio. Inclusive, a vida familiar da casa de Davi mostra como esse tipo de relacionamento era problemático. Mas vamos entender um pouco mais como foi o relacionamento de Davi com suas esposas.
A primeira esposa de Davi foi Mical, uma das filhas de Saul. Curiosamente, antes de se casar com Mical, Davi quase se casou com Merabe, a irmã mais velha de Mical, em conexão com sua vitória perante Golias. Na verdade, o rei Saul havia prometido que daria sua filha como esposa ao homem que derrotasse o gigante Golias, mas Saul mudou de ideia e acabou entregando Merabe a outro homem. Porém, Saul ficou sabendo que sua outra filha, Mical, gostava de Davi, e ele tentou usar a jovem como uma ferramenta para destruir Davi. Saul então exigiu que Davi matasse 100 filisteus como uma espécie de dote pela princesa de Israel, uma condição que era uma verdadeira armadilha para Davi. No entanto, surpreendentemente, Davi conseguiu cumprir o dobro da exigência de Saul. Então, ao ver que sua tentativa de prejudicar Davi foi frustrada, não restou alternativa a Saul a não ser dar Mical como esposa a Davi. E aparentemente, eles tiveram um bom relacionamento. Porém, quando Davi se tornou um fugitivo, o rei Saul tomou Mical e a deu como esposa a outro homem. Davi e Mical não tiveram filhos juntos. Mas nesse contexto em que Davi teve de fugir de Saul, ele acabou se relacionando com outras mulheres. Foi assim que ele se casou com Ainoã e com Abigail, por exemplo. Ainoã era uma mulher de Jezreel e foi a mãe do filho primogênito de Davi, o Amnon. Já Abigail era viúva de Nabal e após se tornar esposa de Davi, ela engravidou e deu à luz a Quileabe. A respeito das esposas de Davi, algumas pessoas pensam, equivocadamente, que Ainoã era a esposa de Saul antes de se tornar mulher de Davi. Para essas pessoas, Davi supostamente se casou com Ainoã após ela ter ficado viúva de Saul. Mas esta hipótese é simplesmente impossível. Além de a Bíblia apontar que a esposa de Saul e a esposa de Davi eram pessoas diferentes, essa interpretação não faz nenhum sentido cronológico. Inclusive, aqui no canal nós já temos um vídeo explicando exatamente isto. Outra esposa de Davi citada na Bíblia foi Batseba, a viúva de Urias. Quando Davi se relacionou com Batseba, ele já reinava a partir de Jerusalém. Mas as circunstâncias do relacionamento entre Davi e Batseba foram muito problemáticas. Batseba era casada com Urias, um guerreiro do exército israelita. Mas quando Davi viu Batseba tomando banho da janela do seu palácio, aparentemente ele ficou obcecado por ela a ponto de não ter qualquer consideração com o fato de que estava cometendo um adultério. E por algum motivo eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal perguntando se Davi e Batseba se conheciam antes desse episódio. E a resposta é bem simples, não. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia deixa claro que ao ver Batseba da janela de seu palácio, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. E então seus servos lhe explicaram que se tratava da filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Mesmo assim, ele ignorou o fato de Batseba já ser uma mulher casada e ordenou que seus mensageiros a trouxessem ao palácio para que ele se deitasse com ela. Consequentemente, sabemos que Davi engravidou Batseba e depois tentou fazer com que o marido dela pensasse que o filho era dele. Urias estava no campo de batalha e Davi mandou trazê-lo de volta para que ele pudesse ter relações com Batseba. Mas como seu plano não deu certo e dominado pelo pecado, Davi então tramou a morte de Urias, colocando-o na frente da batalha. E após a morte de Urias, Batseba se tornou oficialmente esposa de Davi. Mas o filho que ela esperava de Davi acabou morrendo com poucos dias de nascido. E depois, Davi e Batseba tiveram outros filhos, mas sem dúvida, o principal deles foi Salomão, o filho que herdou o trono de Israel. Por fim, as outras esposas de Davi são mencionadas em referências aos nomes de seus filhos. Por exemplo, a mãe de Absalão, filho de Davi, era uma princesa chamada Maacá, filha de Talmai. Aparentemente, Maacá também foi a mãe de Tamar, a única filha de Davi citada nominalmente na Bíblia. Já a mãe de Adonias se chamava Agite, a mãe de Cefatias se chamava Abital e a mãe de Itreão se chamava Eglá. Sobre essas mulheres, o texto bíblico não fornece nenhum detalhe. Esses relacionamentos de Davi ocorreram ainda em Hebrom, ou seja, antes de ele ter conquistado Jerusalém e transferido a capital do seu reino para aquela cidade. Portanto, o relacionamento de Davi com essas mulheres antecede cronologicamente o seu relacionamento com Batseba em Jerusalém. Mas em Jerusalém, Davi também se relacionou com outras mulheres além de Batseba, mulheres anônimas, a respeito das quais nada se sabe. Com essas mulheres,
que podem ter sido suas esposas ou concubinas, Davi foi pai de vários filhos e filhas, conforme nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 5 e versículo 13. Por isso, além dos filhos de Davi com Batseba, Samua, Sobabe, Natã e Salomão, a Bíblia menciona os nomes de pelo menos 9 filhos de Davi com outras esposas ou concubinas em Jerusalém: Ibar, Elissuá, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Inclusive, durante o tempo da revolta de Absalão, o texto bíblico diz que esse filho de Davi tomou para si as concubinas de seu pai perante todo Israel, provavelmente num ato de demonstração de apropriação do trono de Davi. E já no final de sua vida, o texto bíblico registra que os servos de Davi trouxeram Abisag, a jovem virgem mais bela de todo o reino, para aquecer Davi em seus braços. E os estudiosos discutem se Abisag foi uma esposa ou concubina de Davi ou apenas uma cuidadora do rei idoso. Seja como for, a Bíblia informa que Davi não teve relações com Abisag. E você, já sabia que Davi teve tantas mulheres assim? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O rei Davi teve várias esposas. O texto bíblico registra os nomes de pelo menos 8 esposas de Davi: Mical, Ainoã, Abigail, Macá, Agite, Abital, Eglá e Batseba. Mas Davi teve também outras mulheres entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisag. Mas como foi a vida familiar de Davi com todas essas mulheres? Será que foi correto Davi ter tomado tantas esposas assim? É isto que você vai entender a partir de agora neste vídeo. Apesar de a Bíblia falar sobre as muitas esposas de Davi, o texto bíblico como um todo não deixa qualquer dúvida de que o padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia. Isto nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em Mateus capítulo 19, entre os versículos 1 e 9, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 2, carta de Paulo a Tito capítulo 1 e versículo 6, entre outras passagens bíblicas. Porém, no tempo do Antigo Testamento, por diferentes motivos, essa prática foi tolerada e até mesmo regulada na lei mosaica, conforme lemos em Êxodo, capítulo 21 e versículo 10. Apesar disso, havia também uma restrição que proibia um rei de ter muitas mulheres em Israel, isso para que o seu coração não se desviasse. O filho do rei Davi, Salomão, certamente foi o monarca israelita que mais violou essa proibição. Então, aqui já podemos começar entendendo que o tipo de casamento adotado por Davi e por outros reis de Israel depois dele, embora fosse tolerado, não era o padrão divino para o matrimônio. Inclusive, a vida familiar da casa de Davi mostra como esse tipo de relacionamento era problemático. Mas vamos entender um pouco mais como foi o relacionamento de Davi com suas esposas. A primeira esposa de Davi foi Mical, uma das filhas de Saul. Curiosamente, antes de se casar com Mical, Davi quase se casou com Merabe, a irmã mais velha de Mical, em conexão com sua vitória perante Golias. Na verdade, o rei Saul havia prometido que daria sua filha como esposa ao homem que derrotasse o gigante Golias, mas Saul mudou de ideia e acabou entregando Merabe a outro homem. Porém, Saul ficou sabendo que sua outra filha, Mical, gostava de Davi, e ele tentou usar a jovem como uma ferramenta para destruir Davi. Saul então exigiu que Davi matasse 100 filisteus como uma espécie de dote pela princesa de Israel, uma condição que era uma verdadeira armadilha para Davi. No entanto, surpreendentemente, Davi conseguiu cumprir o dobro da exigência de Saul. Então, ao ver que sua tentativa de prejudicar Davi foi frustrada, não restou alternativa a Saul a não ser dar Mical como esposa a Davi. E aparentemente, eles tiveram um bom relacionamento. Porém, quando Davi se tornou um fugitivo, o rei Saul tomou Mical e a deu como esposa a outro homem. Davi e Mical não tiveram filhos juntos. Mas nesse contexto em que Davi teve de fugir de Saul, ele acabou se relacionando com outras mulheres. Foi assim que ele se casou com Ainoã e com Abigail, por exemplo. Ainoã era uma mulher de Jezreel e foi a mãe do filho primogênito de Davi, o Amnon. Já Abigail era viúva de Nabal e após se tornar esposa de Davi, ela engravidou e deu à luz a Quileabe. A respeito das esposas de Davi,
Algumas pessoas pensam, equivocadamente, que Ainoã era a esposa de Saul antes de se tornar mulher de Davi. Para essas pessoas, Davi supostamente se casou com Ainoã após ela ter ficado viúva de Saul. Mas esta hipótese é simplesmente impossível. Além de a Bíblia apontar que a esposa de Saul e a esposa de Davi eram pessoas diferentes, essa interpretação não faz nenhum sentido cronológico. Inclusive, aqui no canal nós já temos um vídeo explicando exatamente isto. Outra esposa de Davi citada na Bíblia foi Batseba, a viúva de Urias. Quando Davi se relacionou com Batseba, ele já reinava a partir de Jerusalém. Mas as circunstâncias do relacionamento entre Davi e Batseba foram muito problemáticas. Batseba era casada com Urias, um guerreiro do exército israelita. Mas quando Davi viu Batseba tomando banho da janela do seu palácio, aparentemente ele ficou obcecado por ela a ponto de não ter qualquer consideração com o fato de que estava cometendo um adultério. E por algum motivo eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal perguntando se Davi e Batseba se conheciam antes desse episódio. E a resposta é bem simples, não. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia deixa claro que ao ver Batseba da janela de seu palácio, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher, e então seus servos lhe explicaram que se tratava da filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Mesmo assim, ele ignorou o fato de Batseba já ser uma mulher casada e ordenou que seus mensageiros a trouxessem ao palácio para que ele se deitasse com ela. Consequentemente, sabemos que Davi engravidou Batseba e depois tentou fazer com que o marido dela pensasse que o filho era dele. Urias estava no campo de batalha e Davi mandou trazê-lo de volta para que ele pudesse ter relações com Batseba. Mas como seu plano não deu certo e dominado pelo pecado, Davi então tramou a morte de Urias, colocando-o na frente da batalha. E após a morte de Urias, Batseba se tornou oficialmente esposa de Davi. Mas o filho que ela esperava de Davi acabou morrendo com poucos dias de nascido. E depois, Davi e Batseba tiveram outros filhos, mas sem dúvida, o principal deles foi Salomão, o filho que herdou o trono de Israel. Por fim, as outras esposas de Davi são mencionadas em referências aos nomes de seus filhos. Por exemplo, a mãe de Absalão, filho de Davi, era uma princesa chamada Maacá, filha de Talmai. Aparentemente, Maacá também foi a mãe de Tamar, a única filha de Davi citada nominalmente na Bíblia. Já a mãe de Adonias se chamava Agite, a mãe de Cefatias se chamava Abital e a mãe de Itreão se chamava Eglá. Sobre essas mulheres, o texto bíblico não fornece nenhum detalhe. Esses relacionamentos de Davi ocorreram ainda em Hebrom, ou seja, antes de ele ter conquistado Jerusalém e transferido a capital do seu reino para aquela cidade. Portanto, o relacionamento de Davi com essas mulheres antecede cronologicamente o seu relacionamento com Batseba em Jerusalém. Mas em Jerusalém, Davi também se relacionou com outras mulheres além de Batseba, mulheres anônimas, a respeito das quais nada se sabe. Com essas mulheres, que podem ter sido suas esposas ou concubinas, Davi foi pai de vários filhos e filhas, conforme nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 5 e versículo 13. Por isso, além dos filhos de Davi com Batseba, Samua, Sobabe, Natã e Salomão, a Bíblia menciona os nomes de pelo menos 9 filhos de Davi com outras esposas ou concubinas em Jerusalém: Ibar, Elissuá, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Inclusive, durante o tempo da revolta de Absalão, o texto bíblico diz que esse filho de Davi tomou para si as concubinas de seu pai perante todo Israel, provavelmente num ato de demonstração de apropriação do trono de Davi. E já no final de sua vida, o texto bíblico registra que os servos de Davi trouxeram Abisag, a jovem virgem mais bela de todo o reino, para aquecer Davi em seus braços. E os estudiosos discutem se Abisag foi uma esposa ou concubina de Davi ou apenas uma cuidadora do rei idoso. Seja como for, a Bíblia informa que Davi não teve relações com Abisag. E você, já sabia que Davi teve tantas mulheres assim? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O rei Davi teve várias esposas. O texto bíblico registra os nomes de pelo menos 8 esposas de Davi: Mical, Ainoã, Abigail, Maacá, Agite, Abital, Eglá e Batseba. Mas Davi teve também outras mulheres entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisag.
Mas como foi a vida familiar de Davi com todas essas mulheres? Será que foi correto Davi ter tomado tantas esposas assim? É isto que você vai entender a partir de agora neste vídeo. Apesar de a Bíblia falar sobre as muitas esposas de Davi, o texto bíblico como um todo não deixa qualquer dúvida de que o padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia. Isto nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em Mateus capítulo 19, entre os versículos 1 e 9, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 2, carta de Paulo a Tito capítulo 1 e versículo 6, entre outras passagens bíblicas. Porém, no tempo do Antigo Testamento, por diferentes motivos, essa prática foi tolerada e até mesmo regulada na lei mosaica, conforme lemos em Êxodo, capítulo 21 e versículo 10. Apesar disso, havia também uma restrição que proibia um rei de ter muitas mulheres em Israel, isso para que o seu coração não se desviasse. O filho do rei Davi, Salomão, certamente foi o monarca israelita que mais violou essa proibição. Então, aqui já podemos começar entendendo que o tipo de casamento adotado por Davi e por outros reis de Israel depois dele, embora fosse tolerado, não era o padrão divino para o matrimônio. Inclusive, a vida familiar da casa de Davi mostra como esse tipo de relacionamento era problemático. Mas vamos entender um pouco mais como foi o relacionamento de Davi com suas esposas. A primeira esposa de Davi foi Mical, uma das filhas de Saul. Curiosamente, antes de se casar com Mical, Davi quase se casou com Merabe, a irmã mais velha de Mical, em conexão com sua vitória perante Golias. Na verdade, o rei Saul havia prometido que daria sua filha como esposa ao homem que derrotasse o gigante Golias, mas Saul mudou de ideia e acabou entregando Merabe a outro homem. Porém, Saul ficou sabendo que sua outra filha, Mical, gostava de Davi, e ele tentou usar a jovem como uma ferramenta para destruir Davi. Saul então exigiu que Davi matasse 100 filisteus como uma espécie de dote pela princesa de Israel, uma condição que era uma verdadeira armadilha para Davi. No entanto, surpreendentemente, Davi conseguiu cumprir o dobro da exigência de Saul. Então, ao ver que sua tentativa de prejudicar Davi foi frustrada, não restou alternativa a Saul a não ser dar Mical como esposa a Davi. E aparentemente, eles tiveram um bom relacionamento. Porém, quando Davi se tornou um fugitivo, o rei Saul tomou Mical e a deu como esposa a outro homem. Davi e Mical não tiveram filhos juntos. Mas nesse contexto em que Davi teve de fugir de Saul, ele acabou se relacionando com outras mulheres. Foi assim que ele se casou com Ainoã e com Abigail, por exemplo. Ainoã era uma mulher de Jezreel e foi a mãe do filho primogênito de Davi, o Amnon. Já Abigail era viúva de Nabal e após se tornar esposa de Davi, ela engravidou e deu à luz a Quileabe. A respeito das esposas de Davi, algumas pessoas pensam, equivocadamente, que Ainoã era a esposa de Saul antes de se tornar mulher de Davi. Para essas pessoas, Davi supostamente se casou com Ainoã após ela ter ficado viúva de Saul. Mas esta hipótese é simplesmente impossível. Além de a Bíblia apontar que a esposa de Saul e a esposa de Davi eram pessoas diferentes, essa interpretação não faz nenhum sentido cronológico. Inclusive, aqui no canal nós já temos um vídeo explicando exatamente isto. Outra esposa de Davi citada na Bíblia foi Batseba, a viúva de Urias. Quando Davi se relacionou com Batseba, ele já reinava a partir de Jerusalém. Mas as circunstâncias do relacionamento entre Davi e Batseba foram muito problemáticas. Batseba era casada com Urias, um guerreiro do exército israelita. Mas quando Davi viu Batseba tomando banho da janela do seu palácio, aparentemente ele ficou obcecado por ela a ponto de não ter qualquer consideração com o fato de que estava cometendo um adultério. E por algum motivo eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal perguntando se Davi e Batseba se conheciam antes desse episódio. E a resposta é bem simples, não. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia deixa claro que ao ver Batseba da janela de seu palácio, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher, e então seus servos lhe explicaram que se tratava da filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Mesmo assim, ele ignorou o fato de Batseba já ser uma mulher casada e ordenou que seus mensageiros a trouxessem ao palácio para que ele se deitasse com ela. Consequentemente, sabemos que Davi engravidou Batseba e depois tentou fazer com que o marido dela pensasse que o filho era dele.
Urias estava no campo de batalha, e Davi mandou trazê-lo de volta para que ele pudesse ter relações com Batseba. Mas como seu plano não deu certo, e dominado pelo pecado, Davi então tramou a morte de Urias, colocando-o na frente da batalha. E após a morte de Urias, Batseba se tornou oficialmente esposa de Davi. Mas o filho que ela esperava de Davi acabou morrendo com poucos dias de nascido. E depois, Davi e Batseba tiveram outros filhos, mas sem dúvida, o principal deles foi Salomão, o filho que herdou o trono de Israel. Por fim, as outras esposas de Davi são mencionadas em referências aos nomes de seus filhos. Por exemplo, a mãe de Absalão, filho de Davi, era uma princesa chamada Maacá, filha de Talmai. Aparentemente, Maacá também foi a mãe de Tamar, a única filha de Davi citada nominalmente na Bíblia. Já a mãe de Adonias se chamava Agite, a mãe de Cefatias se chamava Abital, e a mãe de Itreão se chamava Eglá. Sobre essas mulheres, o texto bíblico não fornece nenhum detalhe. Esses relacionamentos de Davi ocorreram ainda em Hebrom, ou seja, antes de ele ter conquistado Jerusalém e transferido a capital do seu reino para aquela cidade. Portanto, o relacionamento de Davi com essas mulheres antecede cronologicamente o seu relacionamento com Batseba em Jerusalém. Mas em Jerusalém, Davi também se relacionou com outras mulheres além de Batseba, mulheres anônimas, a respeito das quais nada se sabe. Com essas mulheres, que podem ter sido suas esposas ou concubinas, Davi foi pai de vários filhos e filhas, conforme nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 5 e versículo 13. Por isso, além dos filhos de Davi com Batseba, Samua, Sobabe, Natã e Salomão, a Bíblia menciona os nomes de pelo menos 9 filhos de Davi com outras esposas ou concubinas em Jerusalém: Ibar, Elissuá, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Inclusive, durante o tempo da revolta de Absalão, o texto bíblico diz que esse filho de Davi tomou para si as concubinas de seu pai perante todo Israel, provavelmente num ato de demonstração de apropriação do trono de Davi. E já no final de sua vida, o texto bíblico registra que os servos de Davi trouxeram Abisag, a jovem virgem mais bela de todo o reino, para aquecer Davi em seus braços. E os estudiosos discutem se Abisag foi uma esposa ou concubina de Davi ou apenas uma cuidadora do rei idoso. Seja como for, a Bíblia informa que Davi não teve relações com Abisag. E você, já sabia que Davi teve tantas mulheres assim? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O rei Davi teve várias esposas. O texto bíblico registra os nomes de pelo menos 8 esposas de Davi: Mical, Ainoã, Abigail, Maacá, Agite, Abital, Eglá e Batseba. Mas Davi teve também outras mulheres entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisag. Mas como foi a vida familiar de Davi com todas essas mulheres? Será que foi correto Davi ter tomado tantas esposas assim? É isto que você vai entender a partir de agora neste vídeo. Apesar de a Bíblia falar sobre as muitas esposas de Davi, o texto bíblico como um todo não deixa qualquer dúvida de que o padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia. Isto nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em Mateus capítulo 19, entre os versículos 1 e 9, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 2, carta de Paulo a Tito capítulo 1 e versículo 6, entre outras passagens bíblicas. Porém, no tempo do Antigo Testamento, por diferentes motivos, essa prática foi tolerada e até mesmo regulada na lei mosaica, conforme lemos em Êxodo, capítulo 21 e versículo 10. Apesar disso, havia também uma restrição que proibia um rei de ter muitas mulheres em Israel, isso para que o seu coração não se desviasse. O filho do rei Davi, Salomão, certamente foi o monarca israelita que mais violou essa proibição. Então, aqui já podemos começar entendendo que o tipo de casamento adotado por Davi e por outros reis de Israel depois dele, embora fosse tolerado, não era o padrão divino para o matrimônio. Inclusive, a vida familiar da casa de Davi mostra como esse tipo de relacionamento era problemático. Mas vamos entender um pouco mais como foi o relacionamento de Davi com suas esposas. A primeira esposa de Davi foi Mical, uma das filhas de Saul.
Curiosamente, antes de se casar com Mical, Davi quase se casou com Merabe, a irmã mais velha de Mical, em conexão com sua vitória perante Golias. Na verdade, o rei Saul havia prometido que daria sua filha como esposa ao homem que derrotasse o gigante Golias, mas Saul mudou de ideia e acabou entregando Merabe a outro homem. Porém, Saul ficou sabendo que sua outra filha, Mical, gostava de Davi, e ele tentou usar a jovem como uma ferramenta para destruir Davi. Saul então exigiu que Davi matasse 100 filisteus como uma espécie de dote pela princesa de Israel, uma condição que era uma verdadeira armadilha para Davi. No entanto, surpreendentemente, Davi conseguiu cumprir o dobro da exigência de Saul. Então, ao ver que sua tentativa de prejudicar Davi foi frustrada, não restou alternativa a Saul a não ser dar Mical como esposa a Davi. E aparentemente, eles tiveram um bom relacionamento. Porém, quando Davi se tornou um fugitivo, o rei Saul tomou Mical e a deu como esposa a outro homem. Davi e Mical não tiveram filhos juntos. Mas nesse contexto em que Davi teve de fugir de Saul, ele acabou se relacionando com outras mulheres. Foi assim que ele se casou com Ainoã e com Abigail, por exemplo. Ainoã era uma mulher de Jezreel e foi a mãe do filho primogênito de Davi, o Amnon. Já Abigail era viúva de Nabal e após se tornar esposa de Davi, ela engravidou e deu à luz a Quileabe. A respeito das esposas de Davi, algumas pessoas pensam, equivocadamente, que Ainoã era a esposa de Saul antes de se tornar mulher de Davi. Para essas pessoas, Davi supostamente se casou com Ainoã após ela ter ficado viúva de Saul. Mas esta hipótese é simplesmente impossível. Além de a Bíblia apontar que a esposa de Saul e a esposa de Davi eram pessoas diferentes, essa interpretação não faz nenhum sentido cronológico. Inclusive, aqui no canal nós já temos um vídeo explicando exatamente isto. Outra esposa de Davi citada na Bíblia foi Batseba, a viúva de Urias. Quando Davi se relacionou com Batseba, ele já reinava a partir de Jerusalém. Mas as circunstâncias do relacionamento entre Davi e Batseba foram muito problemáticas. Batseba era casada com Urias, um guerreiro do exército israelita. Mas quando Davi viu Batseba tomando banho da janela do seu palácio, aparentemente ele ficou obcecado por ela a ponto de não ter qualquer consideração com o fato de que estava cometendo um adultério. E por algum motivo eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal perguntando se Davi e Batseba se conheciam antes desse episódio. E a resposta é bem simples, não. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia deixa claro que ao ver Batseba da janela de seu palácio, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. E então seus servos lhe explicaram que se tratava da filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Mesmo assim, ele ignorou o fato de Batseba já ser uma mulher casada e ordenou que seus mensageiros a trouxessem ao palácio para que ele se deitasse com ela. Consequentemente, sabemos que Davi engravidou Batseba e depois tentou fazer com que o marido dela pensasse que o filho era dele. Urias estava no campo de batalha e Davi mandou trazê-lo de volta para que ele pudesse ter relações com Batseba. Mas como seu plano não deu certo e dominado pelo pecado, Davi então tramou a morte de Urias, colocando-o na frente da batalha. E após a morte de Urias, Batseba se tornou oficialmente esposa de Davi. Mas o filho que ela esperava de Davi acabou morrendo com poucos dias de nascido. E depois, Davi e Batseba tiveram outros filhos, mas sem dúvida, o principal deles foi Salomão, o filho que herdou o trono de Israel. Por fim, as outras esposas de Davi são mencionadas em referências aos nomes de seus filhos. Por exemplo, a mãe de Absalão, filho de Davi, era uma princesa chamada Maacá, filha de Talmai. Aparentemente, Maacá também foi a mãe de Tamar, a única filha de Davi citada nominalmente na Bíblia. Já a mãe de Adonias se chamava Agite, a mãe de Cefatias se chamava Abital e a mãe de Itreão se chamava Eglá. Sobre essas mulheres, o texto bíblico não fornece nenhum detalhe. Esses relacionamentos de Davi ocorreram ainda em Hebrom, ou seja, antes de ele ter conquistado Jerusalém e transferido a capital do seu reino para aquela cidade. Portanto, o relacionamento de Davi com essas mulheres antecede cronologicamente o seu relacionamento com Batseba em Jerusalém. Mas em Jerusalém, Davi também se relacionou com outras mulheres além de Batseba, mulheres anônimas, a respeito das quais nada se sabe. Com essas mulheres, que podem ter sido suas esposas ou concubinas, Davi foi pai de vários filhos e filhas, conforme nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 5 e versículo 13.
Por isso, além dos filhos de Davi com Batseba, Samua, Sobabe, Natã e Salomão, a Bíblia menciona os nomes de pelo menos 9 filhos de Davi com outras esposas ou concubinas em Jerusalém: Ibar, Elissuá, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Inclusive, durante o tempo da revolta de Absalão, o texto bíblico diz que esse filho de Davi tomou para si as concubinas de seu pai perante todo Israel, provavelmente num ato de demonstração de apropriação do trono de Davi. E já no final de sua vida, o texto bíblico registra que os servos de Davi trouxeram Abisag, a jovem virgem mais bela de todo o reino, para aquecer Davi em seus braços. E os estudiosos discutem se Abisag foi uma esposa ou concubina de Davi ou apenas uma cuidadora do rei idoso. Seja como for, a Bíblia informa que Davi não teve relações com Abisag. E você, já sabia que Davi teve tantas mulheres assim? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O rei Davi teve várias esposas. O texto bíblico registra os nomes de pelo menos 8 esposas de Davi: Mical, Ainoã, Abigail, Macá, Agite, Abital, Eglá e Batseba. Mas Davi teve também outras mulheres entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisag. Mas como foi a vida familiar de Davi com todas essas mulheres? Será que foi correto Davi ter tomado tantas esposas assim? É isto que você vai entender a partir de agora neste vídeo. Apesar de a Bíblia falar sobre as muitas esposas de Davi, o texto bíblico como um todo não deixa qualquer dúvida de que o padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia. Isto nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em Mateus capítulo 19, entre os versículos 1 e 9, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 2, carta de Paulo a Tito capítulo 1 e versículo 6, entre outras passagens bíblicas. Porém, no tempo do Antigo Testamento, por diferentes motivos, essa prática foi tolerada e até mesmo regulada na lei mosaica, conforme lemos em Êxodo, capítulo 21 e versículo 10. Apesar disso, havia também uma restrição que proibia um rei de ter muitas mulheres em Israel, isso para que o seu coração não se desviasse. O filho do rei Davi, Salomão, certamente foi o monarca israelita que mais violou essa proibição. Então, aqui já podemos começar entendendo que o tipo de casamento adotado por Davi e por outros reis de Israel depois dele, embora fosse tolerado, não era o padrão divino para o matrimônio. Inclusive, a vida familiar da casa de Davi mostra como esse tipo de relacionamento era problemático. Mas vamos entender um pouco mais como foi o relacionamento de Davi com suas esposas. A primeira esposa de Davi foi Mical, uma das filhas de Saul. Curiosamente, antes de se casar com Mical, Davi quase se casou com Merabe, a irmã mais velha de Mical, em conexão com sua vitória perante Golias. Na verdade, o rei Saul havia prometido que daria sua filha como esposa ao homem que derrotasse o gigante Golias, mas Saul mudou de ideia e acabou entregando Merabe a outro homem. Porém, Saul ficou sabendo que sua outra filha, Mical, gostava de Davi, e ele tentou usar a jovem como uma ferramenta para destruir Davi. Saul então exigiu que Davi matasse 100 filisteus como uma espécie de dote pela princesa de Israel, uma condição que era uma verdadeira armadilha para Davi. No entanto, surpreendentemente, Davi conseguiu cumprir o dobro da exigência de Saul. Então, ao ver que sua tentativa de prejudicar Davi foi frustrada, não restou alternativa a Saul a não ser dar Mical como esposa a Davi. E aparentemente, eles tiveram um bom relacionamento. Porém, quando Davi se tornou um fugitivo, o rei Saul tomou Mical e a deu como esposa a outro homem. Davi e Mical não tiveram filhos juntos. Mas nesse contexto em que Davi teve de fugir de Saul, ele acabou se relacionando com outras mulheres. Foi assim que ele se casou com Ainoã e com Abigail, por exemplo. Ainoã era uma mulher de Jezreel e foi a mãe do filho primogênito de Davi, o Amnon. Já Abigail era viúva de Nabal e após se tornar esposa de Davi, ela engravidou e deu à luz a Quileabe. A respeito das esposas de Davi, algumas pessoas pensam, equivocadamente, que Ainoã era a esposa de Saul antes de se tornar mulher de Davi.
Para essas pessoas, Davi supostamente se casou com Ainoã após ela ter ficado viúva de Saul. Mas esta hipótese é simplesmente impossível. Além de a Bíblia apontar que a esposa de Saul e a esposa de Davi eram pessoas diferentes, essa interpretação não faz nenhum sentido cronológico. Inclusive, aqui no canal nós já temos um vídeo explicando exatamente isto. Outra esposa de Davi citada na Bíblia foi Batseba, a viúva de Urias. Quando Davi se relacionou com Batseba, ele já reinava a partir de Jerusalém. Mas as circunstâncias do relacionamento